por favor. Deus abençoe irmã Hermínia, desde a Flórida. Bem-vinda, irmã Hermínia. Primeira aos Coríntios 11. Abram por gentileza. E segunda aos Coríntios também 11. Maria da Guia, Deus abençoe tudo aí. Bem-vinda, glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Em adoração. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Espírito em verdade, não apenas guardas o santo lugar, te magnificar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler de 26 a 30. Na segunda leitura, segunda aos Coríntios, capítulo também 11. E leremos de 1 a seguir. 11, de 26 a 30, na primeira carta. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe
para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Segunda aos Coríntios 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Palavra de Deus. Senhor, fala conosco as tuas palavras, Senhor. Eu tenho as anotações, mas o Senhor tem as palavras. São elas que queremos ouvir do Senhor. Edifica-nos, exorta-nos, consola-nos, dirija-nos, santifica e limpa-nos na palavra. Oramos no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tome assento com o coração bem aberto e dando glória. Quero ministrar nesta manhã o Senhor nos dando as palavras, a graça, sobre o tema, uma virgem pura na mesa da Santa Ceia. Qual que é o tema? Mais uma vez. Se nós perguntássemos para Paulo, que é o autor no Senhor dessas cartas, primeira e segunda aos Coríntios, ele certamente diria que queria, que o sonho dele é que sempre na mesa da Santa Ceia tivesse uma virgem pura. E entendemos isso pelo texto, principalmente o último texto que nós lemos. Paulo está com zelo de Deus para os irmãos da igreja de Corinto. E nós bem sabemos que esta igreja é uma igreja que está enfrentando sérios problemas. Uma igreja que está tolerando até o pecado de alguém que está deitando com a esposa do seu pai. Uma igreja que se jactanciou, uma igreja de grupinhos, uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. O de Cristo era o pior, porque quando eles diziam que eram de Cristo, na verdade, é porque não queriam se submeter a nenhuma liderança. E esses da igreja de Corinto estavam colocando o apostolado de Paulo em xeque. Alguns estavam desacreditando do apostolado de Paulo. Por isso que ele vai dizer e vai usar esse termo, né, dos excelentes apóstolos. Aqui ele está ironizando, é uma ironia. Os apóstolos especiais, superdotados, é o que ele queria dizer. Então, irmãos, Paulo quer defender o seu apostolado, o seu ministério, e não porque ele se acha o tal, mas é porque, se eles crescem que o apostolado de Paulo não merecia crédito, então a palavra já não mereceria o crédito. Aquilo que Paulo estava ensinando, o evangelho de Paulo que ele disse, eu recebi do Senhor e passei para vocês, estaria em descrédito. Então Paulo é forçado, de certa forma, a se exaltar no apostolado. Por isso que ele vai começar esta passagem de capítulo 11, de 2 aos Coríntios, dizendo que ele quer apresentar essa igreja como uma virgem pura.
Quem é que apresenta uma virgem pura para um marido? O pai. Então, Paulo está se apresentando como o pai da igreja, e de fato era em Cristo, porque foi ele que fundou, foi ele que ficou ali 18 meses, labutando, trabalhando, acordando nas madrugadas, fazendo tudo para alcançar todos. Então, ele está, olha, eu quero apresentar a igreja a um noivo, vai ter um casamento, meus irmãos, aleluia. Apocalipse 19, 6 e 7, propriamente, e outros versículos ali no contexto, vai ter um casamento. Nós vamos ter a grata satisfação de, se fiéis formos até o fim, participarmos das bodas do Cordeiro. Arabana, chamai. E quem é que Paulo quer que chegue nas bodas do Cordeiro para o casamento? Uma virgem pura. Aleluia. E o Senhor nesta manhã convida à mesa a virgem pura que quer casar com Ele. O Senhor nesta manhã convida à mesa aquela que não se sujou, não se maculou, Arás que Amanda imaculou, porque ela é aquela pura noiva de Cristo Jesus. Aleluia. E não tem como não nos levar ali ao texto de Mateus 25, quando fala das virgens loucas e das virgens prudentes, de 1 a 12. A Bíblia diz que ouve-se um grito, aí vem o noivo vem para quem? E aí tem a correlação dessas que não se prepararam, se era amiga da noiva, a noiva que entra e tal, mas de todo jeito, as virgens revelam como a igreja deve viver, as puras, as que são prudentes. E aí quando há o grito, aí vem o noivo. Será que nós estamos ouvindo esse grito mais que em qualquer outro tempo nesses dias? Acho que não. Mas são nesses dias que o grito está ecoando, e muitos surdos não estão ouvindo, os sinais estão claros. A ascensão de Trump para como presidente da maior nação, potência do mundo, são sinais da volta de Jesus iminente. Não quer dizer que ele é o anticristo, não é isso que eu estou falando, mas ele está reajustando certas coisas, que vai levantar uma animosidade das nações, os líderes opostos, e está aí para acontecer uma terceira guerra mundial. E outros tantos que estão auxiliando ele, podem desencadear dali alguns anticristos, e quem sabe o próprio, a gente não sabe. Então os sinais estão aí, mas quando Jesus virá, quando ninguém espera, e este é o maior sinal não é o grito, eis aí o noivo, o maior sinal é ninguém esperar, é ninguém ouvir. Mas é interessante que as 10 virgens estão dormindo, mas elas são despertadas com o grito. A igreja, você pode ouvir nesses dias, a partir desses dias, você vai começar a ouvir palavras da volta do Senhor, mais que em qualquer outro tempo, porque vão ser despertados todos. Mas o que acontece, onde queremos chegar, é que quando acontece isso, somente as prudentes estão prontas. As imprudentes, quando acordam, dizem, não temos azeite, dá-nos do teu azeite. Irmãos, na obra de Deus, ninguém pega emprestado com ninguém. Você não vai pegar emprestado a unção que está na minha vida, eu não vou pegar emprestado a unção que está na sua vida. Você não vai pegar emprestado o meu testemunho de vida, e eu não vou pegar emprestado o seu testemunho de vida. Nós temos que ter a própria unção e o próprio testemunho de vida. Sua mamãe não vai te levar para o céu, seu papai não vai te levar para o céu, a vida reta e correta de alguém da sua casa não te levará para o céu. Cada um dará contas de si mesmo diante do Todo-Poderoso.
Aquelas querem, eles não tem como, aleluia. E quando vão comprar, não dá mais tempo, a porta quando voltam está fechada. Então, nós temos que ter azeite como virgens para a mesa do Senhor e para a volta do Senhor. E o que é o azeite? O azeite não é o falar em línguas, uma vida que levantemos as mãos e etc, etc. Não, o azeite é uma vida com atitudes diante dos olhos do Todo-Poderoso, que Ele olhe para nós e nos aprove diante dEle e possa dizer a nós: eu te conheço. Quando nós olhamos para Paulo lutando, irmãos, a respeito dessas questões de apresentar a igreja aprovada diante do Senhor, nós corremos os olhos para Efésios 5, 27 a 29, que diz: vós maridos, amai vossas mulheres como também... Aí ele vai dizer como é o amor de Cristo. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo, ele, Cristo, se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja, aleluia, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Alabaça daia, a virgem pura que vai casar com ele, a igreja gloriosa que se chegará a ele, é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A virgem é bonita, a virgem é linda, ela não tem ruga, ela não tem mácula. Ela é uma igreja que não tem coisas erradas nela. Ela é santa e irrepreensível. Aleluia. Essa é a virgem que Jesus quer, a noiva que Jesus quer. Aleluia, glória a Deus. Mas quando eu olho para o texto que lemos, o segundo texto, Paulo diz assim: porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus. Paulo está revelando, você está prestando atenção? Paulo está revelando, o zelo que eu estou tendo não é meu, é de Deus. Eu estou e vou falar com vocês de um cuidado que Deus quer ter com vocês, de uma preocupação que Deus tem com vocês. E aí ele continua: porque vos tenho preparado para apresentar. E ele revela aqui uma coisa muito importante para nós, obreiros do altar, e para os pastores. Porque há uma responsabilidade sobre as lideranças, porque nós haveremos de dar contas, de prestar contas diante de Deus, de todas as almas que Ele coloca os nossos cuidados nele. Há uma responsabilidade. Pastor não é palhaço de altar, não é espetáculo de igreja, não é condutor de cultos animados. Pastor é o pai espiritual da igreja. Ele tem que ter zelo da igreja, ele tem que cuidar desta igreja, ele tem que preocupar com aqueles que estão no pecado e não abandonam o pecado. Ele tem que preocupar com aqueles que estão na igreja e não continuam e não conseguem adorar a Deus. Ele tem que preocupar quando a pessoa está com o semblante caindo. Ele tem que preocupar quando a ovelha está manquejando. Ele tem que preocupar quando a ovelha está manchada. Ele tem que preocupar quando a ovelha está desnorteada. Pastor tem que ter olhos abertos para a igreja, preocupado, porque ele tem que ser instrumento de Deus para apresentá-la diante de Deus. Então o pastor que te diz: olha, confessa o seu pecado no seu quarto e se resolva com Deus, é um pastor negligente, porque pecado é o pior negócio da igreja. Pecado é a pior coisa que a igreja possa se envolver, e ela tem que resolver com pessoas espirituais, maduras, que têm a direção, que têm o poder de orar e ministrar a restauração. E quem tem esse poder é Deus, através do pastor que Ele colocou sobre a igreja.
Paulo está falando, eu tenho que apresentar a vocês, e eu estou com zelo disso, porque é responsabilidade minha. Eu sou o pai e vocês são filhos, é isso que Paulo está dizendo. Aleluia! E ele quer apresentar, irmãos, como virgem pura. Aí ele fala de um agente que quer tirar a pureza da igreja, a pureza da virgem. Porque ele vai dizer no versículo 3, mas temo, primeira vez que Paulo diz que tem medo, e única. Mas tenho medo, que assim como a serpente enganou enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que houve em Cristo. Como entender o que é simplicidade que houve em Cristo? Não é a simplicidade de Cristo, é a simplicidade que houve em nós quando encontramos Cristo. Como era essa simplicidade? A gente entrava no culto sem pensar mal de ninguém, sem acusar ninguém, chegava só para adorar. Se alguém te tratasse mal, e você começasse a usar a inteligência para interpretar que estava tratando mal, você se corrigia na cabeça, o irmão está com algum problema, isso não é problema meu, e você entra com simplicidade, pureza. Você não está dando glória a Deus, porque não está dentro dessa simplicidade mais, porque agora o nosso negócio é julgar. Por que fala assim? Por que prega assim? Por que faz assim? Por que pensa assim? Se fosse eu. Mas isso não existia antes. Entrava tão simples e tão puro que toda a mensagem falava com você. Toda palavra impactava você. Toda palavra dizia, meu Deus. Mas agora as mensagens não falam mais. A gente está mais no ritual do que na essência de viver. A gente não ouve as palavras mais. A gente fica pensando no próximo passo. Como se estivesse num espetáculo. Já foi em espetáculos, já foi em alguns teatros. A gente fica na expectativa do próximo ato. A irmã Rafaela já faz muito, né? Na questão da profissão e tal. Não é assim? Você quer esperar o próximo ato. E às vezes as pessoas estão vindo na igreja como se vem num teatro, esperando o próximo ato. Agora é a palavra, depois vem assim, ai meu Deus, que hora que vai terminar mesmo para a gente ir? Fica um pouquinho, espera a mamãe, que daqui um pouquinho nós vamos em tal lugar. A simplicidade não nos deixa tirar a atenção do culto. A simplicidade, quando alguém faz qualquer coisa, fala, por favor, agora não. Você até agora ainda não acordou. Roubaram de nós a nossa inocência. Olha aqui, para você entender melhor. Paulo, o medo dele é que a serpente engane. Essa palavra enganar, exapatal, no grego, desculpa a pronúncia, quer dizer enganar totalmente, desviar totalmente. Foi isso que a serpente fez com a Eva. Ela tirou ela do jardim. Tirou da onde? Do lugar mais puro, mais sacro, mais perfeito que existia. A igreja é o lugar mais puro, mais sacro e mais perfeito que existe. A igreja. Não, pastor, mas o irmão fez isso, ainda não é igreja. Ah, mas o fulano fez tal coisa, ainda não é igreja. A igreja é pura, é simples, é linda, é perfeita, é sem ruga, é sem mancha, é sem mácula, é irrepreensível. Aleluia! Faça parte dessa igreja e você vai amar essa igreja.
Então aqui é enganar totalmente. E eles perdem o jardim totalmente. Mas só que Paulo aqui não está falando de jardim, ele está falando de algo escatológico, futuro, apresentar como a virgem pura. E aqui é desviar totalmente. E aí ele usa outra palavra, que essa serpente, ela age de quê? Com astúcia. E o que é astúcia? É panogia, que quer dizer muitas formas de obras sutis, astutas, sabedoria diabólica, negativa e destrutiva. Preste atenção em nome de Jesus, porque agora não é hora de sapatear, agora é hora de consertar. Deus quer uma virgem pura na mesa nesta manhã. Barabaco Sharamanda. Aleluia. E ele diz que por causa dessas astúcias, ele tem medo que haja uma corrupção. E a palavra aqui no grego, peteiro, desculpa a tradução, sedução de virgem, ruína de todas as formas morais, destruição eterna. Por isso que Paulo, ele está aqui com medo, porque ele ama a igreja, ele quer a igreja com o Senhor naquele dia, e tem uma narrativa da serpente agindo na igreja dos Coríntios. Será que não tem uma narrativa de serpente agindo contra as nossas vidas hoje? O que é que está nos roubando dessa simplicidade de servir, dessa pureza de adorar, dessa pureza de cantar ao Senhor? Por que é que certas pessoas não abrem a boca quando estamos cantando para Jesus Cristo? Por que é que certas pessoas não conseguem dar glória a Deus se estamos falando do amor de Jesus Cristo? Por que é que certas pessoas não conseguem sentir mais a presença de Deus? Há uma corrupção na sua mente, nos seus sentimentos, e esta é a manhã de nos lavar no sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Deus não tem uma igreja morta, Ele tem uma igreja viva. E aí, meus irmãos, Paulo está preocupado, porque resumindo tudo isso, a intenção da serpente, no caso de Paulo, e fica claro que a intenção é do diabo, a intenção do diabo é levar a virgem para a fornicação. É levar a virgem para a corrupção moral, é levar a virgem para a deslealdade espiritual, é levar a virgem para a corrupção das ideias cristãs. Quer apagar você, quer tirar você, quer dizer para você que ser obreiro é uma coisa que não temos mais tempo. Quer dizer para nós que reunião de obreiro, para que ir lá? Para que? Qual é a importância? E ontem fomos renovados pela palavra. Não há importância para os desviados. Não há importância para os desviados, porque os desviados são aqueles que não há mais prioridade para as coisas espirituais. Podemos gastar com tudo, ir até em Goiânia para resolver um pequeno problema. E eu não sei quem foi em Goiânia, mas não podemos gastar o petróleo até a sede numa reunião de obreiros. Corromperam. Se você tem chamado, abra bem os teus ouvidos e ouça, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você tem um chamado, as coisas na sua vida se resolvem a partir de você priorizar o chamado que tem.
Nós temos nos esforçado para trabalhar doentes, temos nos esforçado para ajudar a mamãe mesmo estando sem capacidade, ajudar o papai mesmo estando inapto para isso em alguma forma, mas nós não temos o esforço para priorizar Deus e a sua vontade, a sua obra e o culto a esse Deus que muda histórias no culto. É hora de tomarmos uma decisão: virgem suja ou virgem pura, virgem desviada, cheia de fornicação, prostituindo, ou uma virgem preparada para o casamento com um noivo que tem um nome mais lindo, mais perfeito. O nome dele é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Labassamai. Eu entendo Paulo nesse aspecto, na minha pequenez, claro que não na amplitude que Paulo entendia, mas eu entendo a preocupação e o medo. Hoje é tão fácil sair da igreja, entrar na igreja, deixar isso, deixar aquilo. É tão fácil, as justificativas borbulham. Não vou no culto porque o meu marido brigou comigo. Se o seu marido brigou com você, você precisa mais de Jesus antes ou mais de Jesus agora? Por favor? Eu não vou na igreja porque eu estou com problema financeiro. E quando eu estou com problema financeiro, aí vem aquele tanto de argumento. Você precisa de Jesus mais quando não tem problema financeiro ou quando tem problema financeiro? Seja puro. Seja puro. Nós precisamos de Jesus, primeiro, porque Ele é maravilhoso. Segundo, porque Ele tem um céu para nós. Terceiro, porque Ele tem uma direção para as nossas vidas. Quando eu olho para as virgens puras, aquelas imprudentes, as prudentes, as puras, elas reservaram azeite. Por quê? Porque o azeite mantém a lâmpada acesa. As imprudentes não tiveram azeite, as lâmpadas então apagadas. Quando eu tenho uma vida com Deus, aleluia, os meus passos têm luz no caminho, porque a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu estou nele, para a glória dele, eu sei onde vou, eu sei para onde vou. Os meus argumentos é segundo a sua palavra. Alguém está entendendo? Alguém está entrando no culto, está percebendo a palavra? Estamos mudando as nossas mentes, os nossos pensamentos, estamos recebendo a palavra que liberta, que sara, que santifica, que transforma. Estamos porventura tomando novas decisões de adoração ao Senhor. Rabashai Kandarabia. Então eu quero passar a nós, nesse tema, uma virgem pura na mesa do Senhor. Oh meu Deus, aleluia. Eu quero passar para nós 3 segredos de manutenção da virgindade cristã. Quando nós falamos de virgem pura, nós falamos de virgem imaculada, sem mancha. Nós falamos de uma virgem BV, uma virgem boca virgem. O que é isso na escola? Aquela pessoa que nunca deu um beijo na boca. Então, se é BV, isso é ridículo. Para nós isso é necessário, ou seja, é hora de pureza de verdade. A virgem aqui é aquela virgem que não foi tocada. Pastor, mas aquela mulher fulano de tal não foi uma prostituta e ela aceitou Jesus e agora? Agora ela é virgem pura. Porque Jesus já não lembra do passado. Ele apagou o passado. Jogou no abismo do esquecimento. O que você fez? Não lembro mais. Tem coisa que Deus não lembra e tem coisa que Deus quer lembrar. Aleluia. Quando você se arrepende verdadeiramente, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Aleluia.
E Deus quer conhecer você. Ele quer lembrar quem é você naquele dia. Naquele dia, não, Deus não quer dizer não te conheço, como está em Mateus no capítulo 7, 21 a seguir, não. Ele quer dizer, eu te conheço, eu lembro de você, eu lembro. Você andou comigo, você pelejou pela fé, você não negou o meu nome, mesmo tendo pouca força, aleluia. Você guardou a palavra, aleluia. Eu me lembro de você, você orava nas madrugadas. Eu me lembro, você participava das 24 horas de oração, chorando na minha presença. Eu me lembro de você, teve uma vez que você estava tão doente, e mesmo assim você veio na minha casa, e adorou o meu nome. Sim, eu me lembro de você. Você é meu servo, você é minha serva, você é meu filho, você é minha filha. Dá sono, não dá? Não dá sono nessa hora? Dá vontade de conversar nessa hora? Ou os vivos e as virgens puras, nesta hora dá vontade de adorar a Deus, porque não estão desviados, mas estão voltados para este santo. Tarabanaka Sudaya. 3 segredos de manutenção da virgindade cristã. Primeiro, é o que Paulo está dizendo, porque ele está dizendo para nós no versículo 4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. Eu quero usar a inversão da ordem desses 3 segredos que Paulo menciona. Primeiro segredo, o verdadeiro Evangelho. Qual que era o medo de Paulo? Que nós nos perdêssemos, nos distanciássemos do verdadeiro Evangelho. Olhe para cá, por favor, em nome de Jesus, eu chamo a vossa atenção. Pare de julgar esta igreja com aquela igreja e com aquela outra igreja. Comece a julgar se estas igrejas são bíblicas. Pare de dizer, eu gosto daquela porque tem liberdade para isso. Eu gosto daquela outra porque faz aquilo no final. Aqui hoje nós podemos escolher qualquer tipo de igreja, porque nós temos elas espalhadas no mundo. As mais diversas igrejas, e até podemos chamá-las de evangélicas, por nomes. Se você quiser uma igreja de nudismo, tem igreja de nudismo evangélica, os naturalistas. Todos nus na igreja. Se você quiser a igreja do rock, tem a igreja do rock, as diversas, caverna não sei o que, mas não sei o que, as diversas. A igreja do rock, bater cabeça para Jesus, rodar cabeça para Jesus, barulhão para Jesus. Se você quiser a igreja do forró, tem também, inclusive quando acaba o culto, tira-se as cadeiras e o forró acontece. No altar também tem o forró. As diversas igrejas. Tem a igreja liberal, tem a igreja do shopping center. Você entra nela e tem um shopping center. Tem igreja eletrônica. Você pode escolher qualquer igreja, ao seu gosto, ao seu como é que fala? Bel prazer? Pode escolher. Agora Deus tem um lugar para você servir a Ele. Você pode escolher hoje qualquer mensagem que você queira ouvir. Eu gosto de ver o David fulano de tal, o Marcos fulano de tal, o Silas fulano de tal. Eu gosto de ouvir o Jota fulano de tal. Eu gosto de ouvir o Anderson tal. Eu gosto de ouvir não sei o que. Você pode escolher quem você quiser escolher, mas Deus quer levantar pregadores para falar uma palavra com você. Deus quer falar com você, Deus quer tocar em você, Deus quer atingir o seu interior, Deus quer confrontar você. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho que confronta, é um evangelho que diz, você está errado, você precisa mudar. Ei, você mentiroso, pare de mentir. Ei, você adúltero, pare de adulterar. Ei, você fornicador, pare de fornicar. Ei, você murmurador, pare de murmurar. O evangelho do Senhor Jesus, Ele está olhando para nós e dizendo, mude agora. O verdadeiro evangelho confronta. O verdadeiro evangelho não aceita desculpas.
Ele é radical. Tem gente que não gosta dessa palavra, eu amo essa palavra. Porque o senhor é radical? Sim, eu sou radical. Agora, o que é ser radical? É aquele que vai na raiz. É aquele que quer autenticidade. Inventaram a narrativa da serpente, diz que nós não podemos ser radicais. É mentira de Satanás. A igreja é radical. A igreja não aprova o pecado. A igreja tem que voltar a aprender a odiar. A gente só fica ouvindo de amor, 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 e começa a amar o pecado. Começa a amar a injustiça. Começa a amar o meio tempo. Deus quer que nós odiemos o pecado. Quer saber qual é a desgraça da sua vida? O pecado tem que ser odiado. Os pecadores amados, mas o pecado odiado, ele é aquele que matou Jesus na cruz, por os nossos pecados, que mataram Jesus na cruz. É o pecado que arranca as pessoas da paz, da verdade, da alegria, da comunhão. Odiemos o pecado. O Evangelho nos ensina a ser radical. Ele diz assim: se o teu olho faz você pecar, arranca-o, joga fora. Isso não é radicalismo? Ou não? Sim ou não, igreja? Porque é melhor entrar no reino faltando um olho, do que com os dois ir para o inferno. É melhor ter prejuízos sérios, é o que ele está dizendo, e ir para o céu, do que ter lucro sempre e perder o céu. Jesus é assim, 16:15 de Marcos, tão conhecido a seguir: ide por todo mundo anunciar meu evangelho. Anunciar o quê? Por que o evangelho e não Jesus? Por que ele não disse: ide por todo mundo e anunciai a mim? Não é ele o Salvador? Não existe Salvador sem evangelho. Escutou ou não? Não existe Salvador que eu digo para mim, se o evangelho dele não estiver em mim. Por isso ele está dizendo: ide e anunciar meu evangelho. O que o evangelho anuncia? Que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo deve ser o Salvador e deve ser Senhor da minha vida, que para ter Jesus eu tenho que ter a sua palavra, que quem ama Jesus guarda a sua palavra, que quem ama Jesus luta todo dia para viver agradando ele. O evangelho nos conta a verdade sobre como servir Jesus. Então a primeira coisa que ele fala: ide anunciar o meu a toda a criatura. Por que a toda a criatura? Se nós vamos arriscar morrer pregando em certos lugares, porque não há salvação sem que esse evangelho chegue. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, ao radicalismo. Não tem meio termo. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. Temos que entender esse evangelho. Você que briga com a palavra, que diz que não é bem assim, mas está escrito, e você sabe que está escrito, cuidado, é melhor você repensar se você está no caminho da salvação. Porque o evangelho do Senhor Jesus, Paulo bem disse, é o poder de Deus. Arábia, Candácia, aleluia. Diga: o evangelho do meu Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem que crer no evangelho. O evangelho tem que ser recebido, tem que ser pregado, tem que ser recebido e tem que ser vivido. E Paulo, antes disso, ele deixa claro: não me envergonho desse evangelho. Qual que é o evangelho que Paulo não se envergonha? Do verdadeiro. Ele vai dizer aos Gálatas: olha, vocês estão descendo esse evangelho, não estou entendendo? Vocês estavam indo tão bem? Vocês começaram bem e começaram a servir, agora já estão voltando para outro evangelho? Não existe outro. É interessante que Paulo fala de pessoas servindo outro evangelho, e agora ele diz aos Gálatas: não existe outro.
Mas agora ele está dizendo o quê? Que não existe um evangelho de salvação além do que ele está pregando. Paulo está trazendo à igreja uma forma de ser de verdade igreja. E quando Jesus está entre nós, ele diz assim: eu vou assemelhar você para você entender. Quem ouve e pratica essas minhas palavras. Que palavras? O evangelho. É semelhante ao que cavou fundo, construiu casa, veio o vento, riso, tempestade, combateu, não venceu, porque ele permaneceu inabalável. Assim é quem ouve e pratica essas minhas palavras. Quem ouve e pratica o evangelho não é vencido. Ninguém venceu Paulo, ninguém venceu Pedro, ninguém venceu João, ninguém venceu Jesus, ninguém venceu os heróis da fé, Urabana, Caçabaia, porque eles viviam a palavra. Deus escreveu a história dos homens que viviam a palavra. Eles terminaram do jeito que Deus escreveu, e por isso terminaram e concluíram a carreira salvos. Por isso nós lemos Efésios 5, 26 e 27, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está sujo? Está sentindo-se condenado? A água do evangelho te lava. Está se sentindo impuro? Sem saída? Não há mais jeito? A questão agora é o suicídio? Esse evangelho te lava, esse evangelho te purifica, esse evangelho te fortalece, este evangelho te santifica, esse evangelho muda a sua história. O verdadeiro evangelho é segredo para a virgem pura. Esse evangelho já chegou aí? Ele já está no seu coração, por favor? Alguém já foi ganho por esse evangelho? O segundo segredo, na ordem inversa do versículo 4, Paulo está dizendo assim: olha, que vocês também tenham recebido outro Espírito. Então, o segundo segredo, o Espírito verdadeiro. Quem é que está morando em você? Será que é o Espírito Santo? É uma pergunta séria para esses dias. Porque onde ele habita, ele domina. Não quer dizer que você não venha errar, mas se errar, ele vai te angustiar até você consertar. O habitante que está em nós, se é o Espírito Santo, ele, quando a gente erra, ele vai nos angustiando, enquanto não confessa, ele não abandona. E se você deixar isso tardar, e continuar pecando, sem confessar, ele sai. Ele não aceita permanecer na vida do pecador. Sansão foi pecando, o Espírito usando, mas ele continuou pecando. Chegou um dia, no capítulo 16, versículo 20, se não me engano, que quando ele foi reagir, ele já não tinha percebido que o Espírito não estava mais. Pelo amor de Deus. O Espírito não permanece na vida de quem continua pecando. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz que quem continua pecando, esses pecados, que nunca confessa, que nunca abandona, vai restar para ele somente um terrível julgamento, um juízo final. Quem mora em nós? Quem faz tu, Chevia? Quem está morando aí? Como a mulher amargurada pode dizer que o Espírito habita? Não, o Espírito visita, habita não. Porque a suivac se vai andar e colsai. Esse Espírito que Deus dá a nós é um Espírito que trabalha o nosso caráter diuturnamente. Ele trabalha as nossas vidas diuturnamente. Ele continua arrancando de nós as fossas da vida, arrancando de nós as desgraças da vida, arrancando de nós as maldições da vida, arrancando de nós as mágoas, os ódios para pessoas e situações. Esse Espírito, quando ele habita, ele é um operário de glória e santidade.
Ele é um trabalhador incansável, Ele forma Cristo em nós. Pelo amor de Deus, quem habita aí dentro? Esse espírito não causa contenda, esse espírito não levanta fofoca, esse espírito não fala mal de ninguém, esse espírito não julga para condenar. Esse espírito é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, e por ser santo, ele santifica a mente, ele santifica os olhos, ele eu sinto ele dentro da minha alma, ele santifica os meus pés, ele santifica meu coração, ele me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ele me faz um homem que presta. Quem habita aí? Quando ele tem a liberdade de habitar em mim, ele levanta a minha mão em adoração ao Rei. Ele abre a minha boca em glorificação ao Rei. Quando ele habita em mim, ele me faz saltar de alegria na presença do Senhor. Sabe por quê? O prazer do Espírito Santo é me levar a adorar e glorificar ao Senhor Jesus. O Espírito está aí. Irmãos, nós deveríamos nesta noite, nesta manhã, neste momento, olhar para o céu e implorar: Espírito Santo, habita em mim, me ajuda. Receio que talvez, Espírito Santo, tu somente seja um visitante. Eu quero que tu moras em mim. Moras em mim. Esse Espírito é tão maravilhoso que nas nossas maiores lutas, nas maiores dores, Ele toma a nossa boca e tira palavras de clamor aos céus que a gente jamais imaginou falar. E quando a gente começa a falar, a gente começa a chorar e é curado com o problema, é fortalecido com o problema. É uma coisa louca e doida. Cultive a presença dEle e você vai ver que em todo tempo haverá paz em nossos corações, haverá alegria em nossas vidas, haverá combustível para os nossos pés. Ninguém nos colocará deitado, porque nós nos levantaremos na força do Espírito. Jesus, quando fala dele em João 16, ele diz de 7 a seguir: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O contexto aqui é Jesus vendo os discípulos tristes e abatidos, e Ele quer alegrar os discípulos. Jesus quer alegrar todos nós. Por isso que a carta mais alegre de Paulo é onde ele está preso. Como alguém preso, caluniado, humilhado pode ser alegre? É porque há um habitante. Há um habitante nele, Rabassudaia. Será que ele está em nós? Será que o mesmo Espírito que encheu Paulo, encheu as nossas vidas? Será que o mesmo Espírito que estava em João, o evangelista, o apóstolo amado, ele está em nós? Será que esse Espírito que Jesus Cristo disse: eu vou, mas eu vou enviar ele para vocês, ele vai permanecer em vocês? Aleluia! Ele disse: mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo nos faz crer nele. Você crê nele? Em quem você crê?
E aí é o terceiro segredo do versículo. Para uma virgem pura, que se mantém pura, que se mantém ligada, que se mantém forte e corajosa nele. O primeiro segredo, o evangelho verdadeiro. O segundo segredo, o Espírito verdadeiro. O terceiro segredo, o Jesus verdadeiro. Vocês estão tendo outro Jesus? Paulo está preocupado. Por quê? Porque o Jesus verdadeiro nos faz novas criaturas. Por isso ele diz que esse Espírito virá e nos convencerá do pecado. Do pecado porque não crê em mim. Esse Espírito quando está em nós, esse Evangelho quando está em nós, o Jesus verdadeiro, Rosa, também está. Não tem como fugir dessa linha. Eu aceito o Evangelho verdadeiro. O Espírito verdadeiro habita em mim e ele me faz confessar o Jesus verdadeiro. Por isso a ordem que eu estou usando aqui, aleluia, aleluia. Do pecado porque não crê em mim, esse Espírito vai convencer. Existe um Cristo verdadeiro. Nós em muitas ocasiões das nossas vidas servimos o Cristo errado. Até ajoelhávamos diante de uma imagem dizendo ser o Cristo. Eu já fiz isso muito. Às vezes nós criamos no Cristo do favor, no Cristo da ajuda, no Cristo que se eu fizer uma caminhada de tantos quilômetros ele vai me ouvir. Mas o Evangelho nos oferta o Cristo verdadeiro. O Cristo verdadeiro é aquele que quando o pecador chega, ele diz: Senhor, eu pequei, eu sou um pecador. Eu pratiquei pecados e eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me faça alguma coisa. O que devo fazer para ser salvo? E eu vou conjecturar aqui. Porventura devo ir à Trindade a pé para ser salvo? Porventura devo ir à cidade fulana de tal para ser salvo? Porventura, Senhor, eu tenho que fazer o sacrifício de tal e tal para ser salvo? Jesus olha para ele e diz: tudo isso eu já fiz por você. Você escutou? Mas o que devo fazer, meu filho? É pela graça. Você é salvo pela graça. Mas o que é que eu tenho que fazer? Me aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Você me aceita? Então, e mais o que? Se eu me tornar o Senhor e o Salvador da sua vida, eu tiro os pecados, eu te lavo de todo pecado, eu te purifico de todo pecado, eu tiro toda mancha e ainda te faço uma virgem pura. Mas como assim? Quando eu fui na cruz, o meu sangue vertindo, Gadassia-mai, comprou você, comprou você, comprou você, comprou você, comprou você. O meu sangue comprou homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 5:9, Gadassia-manda. Eu comprei você, e como eu te dei livre-arbítrio, como eu te dei livre escolha, te dei liberdade. Se você vier a mim e se devolver para mim, eu te perdoo. Eu te lavo, eu te limpo, eu te santifico, me torno o teu Deus, me torno o teu Pai. E o Espírito Santo dentro de nós, aceita logo que é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Aí o Jesus verdadeiro vem. Do pecado porque não creste em mim. Agora eu estou crendo. Quando eu creio em Jesus de verdade e confesso Ele de verdade, nasce em mim a vontade de Deus. Você entendeu? Ou não? Você está triste? Ou está feliz por isso? Se você não tem esse Jesus, fique triste, mas aceite Ele hoje, você vai mudar. Quando
Jesus toma João para escrever o seu evangelho único e especial da Bíblia, o quarto evangelho. Ele diz assim, que Jesus, versículo 8 a seguir do primeiro capítulo de João, o evangelho, que Jesus veio para os seus não receberam, mas, esse mais me alegra demais, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, não os nascidos da vontade da carne, da vontade do homem, do varão, não, mas nascidos da vontade de Deus. Quando isso acontece, a vontade de Deus vem para mim. É por isso que eu amava as boates, amava as farras, as prostituições, as coisas erradas, mas quando ele entrou dentro de mim, eu passei a odiar tudo isso e amar o que jamais um bêbado amaria. Amar estar na casa de Deus, amar orar a Deus, amar jejuar a Deus, amar ler a palavra de Deus, amar adorar a Deus e glorificar o seu nome, amar fazer parte da igreja do Senhor Jesus, porque o habitante que está em mim ama esses lugares e estas atitudes. Eu vos apresento Jesus verdadeiro. O Jesus verdadeiro não está numa imagem de escultura. Não coloque nenhuma foto de Jesus, expressão de Jesus em imagens, porque Ele é muito mais do que você possa imaginar. Ele é mais maravilhoso, Ele é mais doce que você possa imaginar, Ele é mais perfeito que você possa imaginar, Ele é mais glorioso que você possa imaginar, Ele é mais santo que você possa imaginar, Ele enche mais do que você possa pensar, Ele é demais, Ele é maravilhosíssimo. Esse foi para a cruz, foi esse que foi, e Ele foi para nos tornar novas criaturas, onde as coisas velhas todas e tudo se fez novo. Estou pregando para uma virgem pura ou para alguém que deve aceitar esse Jesus. Ramakashai, fique sobre os pés. Esse Jesus não é um espírito de luz, não é um espírito evoluído, ele não é ou foi o mais santo dos profetas existentes, que deve ser admirado. Não, esse Jesus é Deus. Ele é antes de tudo e depois de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se manifestou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, perfeito, maravilhoso, luz eterna. Ele não é um ser evoluído, Ele é o Deus Filho, Ele é eterno. Quem é este? O único que pode salvar. Não há meios de salvação. A igreja não te salva, mas os salvos estão na igreja. O pastor não te salva, o padre não te salva, o líder espiritual das mais diversas e sincréticas religiões não te salva. As palavras dos sábios também não. Os filósofos mais famosos e conhecidos jamais têm palavras de salvação. Esse Jesus tem. Esse Jesus é verdadeiramente o caminho. Ego eimi re rodos. Eu sou o caminho. Eu sou o artigo definido, único caminho.
Eu sou o seu escape, eu sou a sua saída, eu sou o seu acesso ao Pai, eu sou o seu acesso ao céu de glória, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu libertador, eu sou o Deus que você precisa urgentemente. Churamanacá, churabacai. E para encerrar, Jesus chegou em Mateus 28:18 e falou aos seus discípulos: esse é o verdadeiro, é-me dado todo o poder, no céu, na terra e embaixo da terra. É-me dado todo o poder. Todo o poder é 100%, o grego não há variação. É-me dado toda exousia, a palavra no grego, que quer dizer poder total, poder de divindade, poder de Deus. Tudo agora está em Cristo. Está precisando de um socorro? Olhe para Jesus. Está precisando de uma libertação? Olhe para Jesus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Quer socorro? Olha para o Cordeiro de Deus. Quer escape? Olha para o Cordeiro de Deus. Quer direção para a sua vida? Olha para o Cordeiro de Deus. Ele é o caminho, único caminho e todo poderoso. Você que está pela internet e está desviado e está ouvindo esta palavra, volte urgentemente para aquele que é o único que tem poder de te guardar e poder de te salvar. Ele não tem culpa dos erros que os homens cometeram contra você. Você tem justificativa humana, mas ele tem palavra de salvação para a sua vida. Deus não te chamou para a igreja para ficar julgando as pessoas e medindo as coisas como se fosse o mestre da sua própria vida. Ele te chamou para que você se renda a Ele, Ele seja o mestre da sua vida e te ensine o caminho do perdão, da santidade e da vida que leva ao céu. Aceite a Jesus agora, volte para Ele urgente. Ele está falando com você, homem. Esse Jesus é o Jesus da cruz. E na cruz, irmãos, foram Pedro e vários outros na época de Jesus. Milhares foram para a cruz, mas sem pecado, somente Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se esse sem pecado foi para a cruz e tomou sobre si os nossos pecados, Ele é o único que nos livra deles, que nos livra das maldições, porque Ele não tinha nada contra Ele, mas Ele assumiu a nossa culpa, sem pecado, tomou sobre si. Corra para Ele agora, saia da sua zona de conforto, de comodismo, corra urgente. Não deixe a serpente te convencer que há outra solução, que há outra maneira. A narrativa da serpente cai hoje por terra. Volta à pureza, volta à adoração, volta à comunhão, volta a perdoar, volta a se alegrar, volta a ser dele como nova criatura. Nós vamos orar, porque esse Jesus da cruz saiu da cruz morto, carregado, e foi levado para um túmulo. Saiu do túmulo ressurreto. Eu disse, saiu do túmulo ressurreto. Ele ressuscitou, Arácia, palmilhou na terra, subiu aos céus, está sentado no único trono que comanda os céus e a terra e todas as coisas. Ele é aquele que está no alto e sublime trono, é o Rei dos reis, é o Senhor do Senhor. Aceite o Jesus verdadeiro.
E quando você o aceita, a graça habita em nós. E por causa dela, a gente não peca, não vive pecando mais. Porque a graça nos constrange, porque a graça nos fortalece. A graça é a presença de Deus em nós, que nos leva a viver em novidade de vida. E aí Paulo faz a pergunta: por causa da graça deveremos pecar? A resposta é: de maneira nenhuma. Por isso o prazer nosso é viver nele, é andar com ele, é adorar ele. O mundo chama isso de fanatismo, o céu chama de fiéis adoradores, fiéis servos de Deus. A narrativa da serpente diz: não precisa de tudo isso. A graça de Deus diz: isso e mais alguma coisa. O mundo diz: para de esse tanto de vez na igreja. Aleluia. O Espírito do Senhor diz: venha mais, porque eu quero te revelar a minha glória, e eu quero te encher da presença maravilhosa. Aleluia. Se temos virgens puras nesta manhã, que vão se colocar à mesa do Senhor, levante as suas mãos com uma alegria. Aleluia. Senhor, eu te louvo por esta palavra revelada por ti, trazida pelo Senhor. O baranto canto rabia nasce amanda. Convence esta pessoa do que é preciso convencer. Espírito Santo, tens a liberdade de habitar em nós, de morar em nós. O Espírito Santo que vem nos convencer da justiça, da verdade, do pecado, do juízo. O Espírito Santo nos convença, nos leva a viver o Evangelho, praticar o Evangelho, guardar o Evangelho, pregar o Evangelho. O Banacaço de Camanaia. O Espírito Santo, levanta essa irmã agora, levanta esse irmão agora, tira toda a impureza, tira tudo que atrapalhava ela de adorar, de servir o Senhor Jesus. Ei, meu Senhor, Galácia Mandaraia, enche essa pessoa agora, fortalece essa pessoa agora, levanta ela com a singeleza, com a simplicidade, que ela volte a adorar como adorava, servir como servia, a pureza da adoração, a beleza da adoração, a sinceridade, a honestidade diante de ti. Espírito Santo, se apodera da igreja, se apodera destes obreiros, se apodera destas obreiras, se apodera da minha vida, da minha família, se apodera deste irmão, desta irmã, desta pessoa, deste internauta, se apodera, enche, 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 renova, 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 enche, 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 enche. Glória, força e poder, honra e glória, força e poder, honra, glória, força e poder. Levanta as suas mãos, implora a presença do Espírito Santo, implora graça sobre a sua vida, implora força. Ei, ora ao Senhor, peça perdão pelas ausências, peça perdão pelos pecados, peça perdão pelas omissões, peça perdão por todos os erros. Diga ao Espírito: me lava, me limpa, me enche, Espírito Santo. Arabacochai, Arubacachai. Levanta as tuas mãos e adora o Cordeiro. Se tem uma igreja como virgem pura, ela sabe como adorar o Cordeiro. Se é virgem pura, ela sabe se preparar para o seu noivo. Se ela é virgem pura, ela sabe se vestir para o seu noivo. Se é virgem pura, ela sabe galantear o noivo. Xarábia, Orabacaço, Gataia. Ressuscita, mulher de Deus. Ressuscita, homem de Deus. Ressuscita, adoradora. Ressuscita, adorador. Ressuscita, altar. Não há outro
Ressuscita, levanta, 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 levanta. Jesus está voltando. O casamento vai acontecer. Levanta, levanta. Se arrepende do que é preciso. O evangelho da graça vem. O Espírito do Senhor vem. O Senhor Jesus levanta para a sua igreja a Virgem pura. Aplauda o Senhor dando glória. Aplauda de verdade. Só a Virgem pura sabe aplaudir um rei como Jesus Cristo. Só a Virgem pura sabe aplaudir e dar glória a um rei como Jesus.